Está no ar pela Rádio Trianon. Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol. Com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa tarde, amigos e amigas ouvintes do Torcida Paulista. Boa tarde! Iniciamos agora, direto dos estúdios da Rádio Trianon, na histórica Avenida Paulista 900, a 82ª edição do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos terceirizando com excelência. E DC Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Boa tarde, Igor Mendonça. Boa tarde, meus amigos. Hoje teremos um convidado especial aqui. Vou deixar para o professor Marco Ferreroni anunciar. Boa tarde, professor Marco F. Boa tarde. Ulisses. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marco F. Boa tarde, Ferreroni. Boa tarde, Igor. Boa tarde. Mandar um abração especial ao pessoal lá de Santos, que tem ouvido bastante a gente. Muito Legal. bem. Boa tarde, senhor Ulisses Galete. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Torcida Paulista. Uma satisfação recebê-lo, da histórica família Albuquerque Galete. E temos a honra também de recebermos na presente tarde uma figura histórica, o homem que mais voou, o repórter que mais voou de helicóptero em todo o planeta, o jornalista, o historiador, posso mencionar o seu time? O torcedor do São Paulo Futebol Clube, Geraldo Nunes. Olá, boa tarde a vocês, boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. A satisfação é toda nossa em recebê-lo. Muito bem, mande sua mensagem para os integrantes do Torcida Paulista, para o senhor Ulisses Galete, para Geraldo Nunes, no telefone 11 98092 7729. 11 98092 7729. Falemos agora da Portuguesa. Portuguesa. Marco F., o que você gostaria de destacar da Portuguesa? Conversando com as pessoas em Santos, né? Em Santos tem um número razoável de torcedores da Portuguesa. Eu conversava com o seu José, que é porteiro de uma escola que eu trabalho, e ele falava algo interessante, que passada a decepção por conta da eliminação na semifinal lá da Série C, a expectativa do torcedor da Portuguesa é muito boa, né? Que o processo de reestruturação foi iniciado e até há quem ache que foi interessante não ter dado esse passo nesse momento, quer dizer que eles vão continuar reestruturando o clube visando voltar aos bons tempos, né? Ah, legal. O interessante é que dois personagens importantes da Portuguesa renovaram, né? Que é o Estevão Soares e o meio-campista Renan, que foi formado no São Paulo. Estevão Soares, que também foi zagueiro do time do Geraldo. Foi campeão em 77. Bezerra e Estevão, né? A zaga de 77. Geraldo, você é torcedor fanático? Olha, eu não sei se eu sou fanático, mas eu acompanho Acompanha bastante, né? Acompanho bastante. E, Geraldo, qual que seria a contribuição da Portuguesa de Desportos para a cidade de São Paulo? Você que é um historiador, quer dizer, o que impactou o Canindé na cidade de São Paulo? Olha, o Canindé foi fundado em 1972 como estádio Independência, né? E ele foi construído ao longo dos anos, ali num lugar que antes pertenceu ao São Paulo. Ao Germânia também, né? Sim. E eu acho que a Portuguesa tem uma importância muito grande. Primeiro, foi uma junção de clubes, né, unidos em 1924, que formaram a Portuguesa. E depois disso, a Portuguesa passou a revelar craques, primeiro no esporte amador, depois passou ao profissional e foi crescendo. E a Portuguesa também sempre sofreu o poderio econômico dos outros, né? Os outros que eram maiores que ela. Mesmo assim, revelou Djalma Santos, teve aquele time maravilhoso dos anos 50, que eu não cheguei a acompanhar, que eu não tinha nascido, mas que foi, eles chamam de trifita azul,
do futebol brasileiro, que era um prêmio que a Gazeta Esportiva oferecia para os times que excursionavam, né? E a Portuguesa voltou invicta de 3 excursões ao exterior, quer dizer, não era um time ruim, era um time bom, 2 vezes campeão do Rio São Paulo. Você sabe que, Geraldo, nós estivemos na casa do Pepe, e o Pepe gentilmente nos recebeu para uma conversa que quase foi de 3 horas, uma conversa longa. E ele contou que quando ele chegou no Santos, existiam 4 times grandes no estado de São Paulo, que era o São Paulo, que era o Palmeiras, que era o Corinthians e que era a Portuguesa. O Santos era um time pequeno. Quer dizer, tanto que o Santos só tinha até então o título de 35 e com o Pepe teve depois 55, 57. Mas quer dizer, a Portuguesa era considerada um time grande, né? Sim, e a importância da Portuguesa para a cidade, eu acho que está nisso, né? No próprio desenvolvimento da cidade que ela trouxe, com o estádio dela, que aumentou o movimento ali naquela região da Marginal, que era um tanto quanto inóspito também, porque o Tietê era um rio cheio de curvas, né? Houve o surgimento da Marginal, o estádio, eu acho que a Portuguesa contribuiu no desenvolvimento da cidade a partir do seu estádio. Muito bom. Muito bom. Rogério, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos e meu boa tarde especial pro Dr. Geraldo, você, professor Marco F, Ferreroni, Igor, Mestre Galete, todos aqui presentes. O João Pires está nos mandando uma mensagem solicitando que falemos bem da Lusa, já que ele está ouvindo, e ele está perguntando se você pintou o cabelo. Eu sempre faço uma pequena dosagem de cores. Eu não diria muito bom. Pintar. Né? Muito bom. Mas ficou muito bonito. É uma técnica revolucionária. Mas muito bem, passemos do aspecto capilar para o aspecto futebolístico. Valim, falemos do Santos. Santos! Enquanto tocava o hino, Geraldo Nunes destacava que é o não hino mais bonito que tem, né? Porque efetivamente não é o hino, né? Mas é uma música agradável, né? É uma marcha, né? O Leão do Mar. O Leão do Mar, exatamente. Embora seja um programa modesto, nós temos um custo muito elevado, Geraldo, mantendo um dos integrantes na cidade de Santos. Numa vida nababesca. Então ele entregue aos prazeres na cidade de Santos, aos prazeres do mar, mora numa cobertura, anda de conversível e uma vez por semana tem o trabalho de nos repassar as informações. Então estamos ansiosos, depois de uma semana de bel prazer, o que você pode destacar da cidade de Santos e do time de Santos? Marcos? Cidade de Santos que vive um dia de muito frio e chuva, ao contrário do clima da torcida do Santos, né? O clima de total euforia, né? Até meio irresponsável a postura do torcedor santista, já se achando campeão da Copa do Brasil, né? Já é esse o clima? Esse já é o ganhou? clima de já ganhou do Palmeiras, né? Até os Palmeiras. É um perigo, hein? É um perigo muito, muito grande, né? E o torcedor mais sensato sabe que o Palmeiras é um time grande e que ninguém vence na véspera, né? E lá em Santos tem torcedor sensato, santista? Ou... Puxa vida, eu já disse aqui algo que provavelmente vai repercutir mal lá na cidade. Não tem. Mas o Santos tem uma torcida que é um pouco complicada. O santista é um pouco chato demais, viu? Eu vou pedir uma gentileza. A última vez que o Marco F se referiu à torcida, tivemos que sair com escolta policial aqui da rádio. Falei mal da torcida do Corinthians. Mas o Santos joga amanhã com o Joinville, né? Tentando, Igor, uma segunda vitória no Campeonato Brasileiro fora de casa, né? Que, primeira contra o Cruzeiro. O Santos, apesar de
está jogando um futebol muito bonito, tem essa história de, no Campeonato Brasileiro, não consegue ganhar fora de casa. Tem né? dificuldades, né? E é um jogo difícil, né? Porque o Joinville vai jogar suas últimas cartas aí para fugir do rebaixamento. Deu um trabalho para Ponte Preta na última E rodada. o Santos tem uma sequência que todos consideram fácil, né? Mas que eu Mas não... com 3 fora, né? Ele vai jogar com o Flamengo, né? Joinville fora. Depois vai pegar Vasco e vai pegar ainda o Avaí, acho. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, né? Mas eu acho que tudo vai depender da rodada de amanhã entre Vasco e Palmeiras e Corinthians e Vasco, né? Dependendo de como for, o Vasco já vai estar entregue. Então, mas eu adotei essa mesma postura quando a gente falava aqui do Corinthians anteriormente. Não se vence na véspera, né? Então, eu não quero jogar água no chope do torcedor santista, mas não seria surpresa se o Santos não se classificasse em nenhum dos dois campeonatos. Né? Talvez a única coisa que segure isso é a postura do Dorival, que é um técnico equilibrado. Mas a postura na cidade, ou o clima na cidade, ele já ganhou, né, até de maneira absurda. Né? O Santista fala que se a gente estivesse jogando assim desde o começo, a gente seria campeão brasileiro. Né? Tem que lembrar que o segundo jogo da decisão é aqui. Né? Então eu acho até porque a torcida do Santos tem muita molecada que torce pro Santos, né? Acho que o moleque é um pouco mais irresponsável, né? Não pensa muito, né? Não pensa muito na hora de manifestar. Eu acho que qualquer pessoa sensata sabe que o Santos, claro que vive um bom momento, talvez tenha o futebol mais bonito do Brasil no momento, mas ainda não ganhou nada. Bem agradável. Geraldo, qual a sua relação com o time do Santos? Além na sua infância, né? Não, a relação com o Santos é muito boa. Eu considero o Santos um grande time. Na minha infância, eu balancei por ele. Estava contando para vocês aqui antes. Porque meu pai era São Paulino. Um São Paulino que dizia que não ligava para futebol. Mas se você falasse mal do São Paulo, ele discutia com você. E ele colaborou também na construção do Morumbi, que ele comprava um carnê, que ele pagava todo mês, concorria a prêmios, tal, no fim do ano concorria a um carro. Ele nunca ganhou nada, mas ele todo ano estava lá pagando o carnezinho dele, que se chamava Paulistão, que ajudava o São Paulo a construir o Morumbi. Todo mundo em casa, São Paulino. Eu, meu irmão, minha mãe, todo mundo torcendo pro São Paulo. Só a minha irmã que dizia que não ligava para futebol. Hoje ela é palmeirense. Hoje ela é palmeirense. Por influência do marido, mas tudo bem, não tem problema. Mas eu estava contando que lá por volta de 68, 69, que eu já tinha uns 10, 11 anos, eu cheguei pro meu pai e falei assim, olha pai, o Santos ganha tudo. O Santos tinha sido campeão paulista. O São Paulo sempre perde, acho que eu vou torcer pro Santos. Aí ele falou, meu filho, vamos sério. O Pelé não vai jogar para sempre. E quando o Pelé parar, o Santos não vai ser isso que ele é, não. Ó, pensa no São Paulo. O São Paulo contratou o Toninho, contratou o Gerson. O Toninho era o centroavante. Toninho Guerreiro. Toninho Guerreiro, que era do Santos. Pentacampeão, né, Paulista? E foi pro São Paulo. Chegou campeão e continuou campeão, né? Então foi uma coisa assim que marcou. Depois teve a Copa do Mundo de 70. E aí eu aprendi a gostar de futebol assistindo a Copa do Mundo de 70. Não sei se dá tempo de eu contar aquela história. Por favor. Mas eu estava na escola e dispensaram a gente mais cedo naquele dia. 3 de junho de 1970. Mas por quê? Porque vai ter jogo do Brasil e tal. E voltei para casa e ouvindo rojões. Mas eu ainda não tinha sacado. Porque é época de festa junina, né? Aí quando eu cheguei em casa, meu pai já estava em casa. E meu irmão já estava em casa. Eles já trabalhavam. Todo mundo voltou mais cedo, mas por quê? Porque vai ter jogo do Brasil. De repente chega o meu avô. E aí eles se sentam no sofá da sala, televisão em preto e branco. Mas era a primeira Copa ao vivo. E aí eles começam a assistir o jogo, o Brasil vai pro ataque, eles levantam, parecia uma arquibancada. Quando o Brasil ia pro ataque, eles ficavam de pé, levantavam e sentavam. E aquela história, aí o Brasil toma o primeiro gol. Aí começa aquela reclamação, aquela choromela, né, de torcedor. Porque tá ruim, que não sei o quê. Aí tem uma falta pro Brasil. E o Solera era o locutor da televisão. E o Solera começa. Cadê o Rivelino? Onde está o Rivelino? E todo mundo em casa, não, tem que ser o Rivelino, o Rivelino. E aí, o Brasil empatou.
E no segundo tempo foi aquela festa, né? 4-1, Brasil em cima da Tchecoslováquia. E o Brasil ganha a Copa de 70. E logo em seguida tem o Paulistão, e o São Paulo é campeão paulista. Aí eu foi infectado pelo vírus Aí eu do fui futebol. infectado pelo São Paulo e permaneço São Paulino até hoje, sem nenhum arrependimento. E uma rápida história. Você acha que aquele gol do Rivelino foi determinante à Copa, não? O êxito? Não, eu acho que o êxito para a Copa de 70 foi a vitória sobre a Inglaterra. A Inglaterra, do Jairzinho. Foi porque aquele jogo foi muito importante. A Inglaterra vinha... Era campeã, né? Campeã do mundo, e eles marcavam muito bem a saída de bola. Tudo bem, se você assistir o jogo na televisão hoje, você vai ver a Inglaterra marcando na intermediária. Mas o pessoal deixava, aquele tempo era assim, meu. Você marcava da intermediária para trás. A Inglaterra ela adiantava um pouquinho a marcação. Ela já marcava a partir do meio campo. E aquilo dificultou muito o Brasil. E o Brasil estava desfalcado do Gerson naquela partida. Foi um jogo dificílimo. Aquele drible do Tostão foi um negócio incrível. Sim, né? foi um negócio incrível, mas aquilo foi a muito custo. Foi uma partida dificílima, porque o Brasil não perdeu por sorte. Era um placar 1-0, mas se fosse 1-0 para a Inglaterra, seria justo também. Tamanha a igualdade das equipes. Foi o jogo mais difícil daquela Copa? Foi o jogo mais difícil daquela Copa. Defesa, Tenho absoluta certeza. Com o senhor concorda que aquela defesa continua sendo... Do Gordon Banks? Isso. Com a certeza. maior defesa Sim, da sim. história. Mas do o Félix futebol. foi muito bem naquela partida É. também, viu? O Félix foi muito bem. Ele sofreu uma entrada de um atacante inglês, o Lee. Ele quase teve que sair de campo. Não era o Bruce, né? Não, era o Lee, número 7. Não era o Bruce Lee, né? Que deu uma Era entrada. Mais ou naturalizado. menos. Era um loiro, ponta direita, número 7. Naquele tempo o 7 era ponta direita. Né? E ele entrou para machucar o Félix. E depois o Carlos Alberto deu uma entrada feia nele. Que poderia ter gerado expulsão. Mas o juiz deu o cartão amarelo. Aquele tempo não se mostrava o cartão, o juiz só apontava o cartão pro sujeito. Foi a primeira Copa com cartão, não Foi a primeira Copa com cartão. Com cartão amarelo, né? Tinha o vermelho. Tinha o amarelo e o vermelho. É. E isso por causa de 66, né? Da caçada que fizeram ao Pelé. Exatamente. Isso aí gerou os cartões. Portugal, né? Mas muito bom. Valim, avancemos. Falemos agora do São Paulo. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Rogério, com apoio de Cleaner, por favor, nos repasse o que de mais importante podemos destacar do time do Geraldo Nunes. Antes de mais nada, ouvindo essa música assim que soa como uma sinfonia nos ouvidos, eu gostaria que o Geraldo explicasse um pouco do hino. Então, muita gente diz que o hino de São Paulo é repetitivo, né? Repete muitas vezes as palavras. Mas eu acho isso bom, porque é gostoso de você cantar no estádio. Né? O tricolor. Aquilo no estádio é lindo. Né? Quando a torcida começa a cantar. Então, pra mim, o hino é maravilhoso. Não deve mudar, não. Tem que ser desse jeito mesmo. Né? Certo. O São Paulo está, enfim, tentando essa última vaga no G4. Essa semana foi não especulado, mas praticamente colocado como certa a saída do Pato. Se diz entre Barcelona e Lagoa, né? É isso. e o Cruzeirinho do Sul, né? Mas se não me engano, West Ham também. Um time da Inglaterra, mas o time da inglês, talvez o Igor possa lembrar que interessado, os boatos da semana é de que o Pato foi oferecido para o Barcelona e que o Barcelona estaria analisando. Seria o Barcelona o jogador. E um outro. Eu acredito que seja o West Ham que tem ligação com o West Ham, tem ligação com o Kia. Aliás,
O Bertolucci. Exato, os dois teriam, mas assim, é praticamente certo que tá fechado com o West Ham, porque... Deve ser uma carta na manga, né? Exato. Eles devem estar esperando a resposta do Barcelona. É porque o Barcelona não foi direta Mas se ele for pro contato. Barcelona, ele vai ser reserva. A ideia é essa. Ele foi oferecido. Na verdade, os empresários ofereceram ele ao Barcelona. Nada melhor pro Pato. Ele adora a reserva. Ele curte, né? Ele curte aquela lagoa secundária, né? Mas seria incrível para ele, né? Para a carreira dele. Não, porque o Barcelona, a questão de umas 3 semanas atrás, soltou uma lista de 20 jogadores no mundo que ele estaria com interesse para fazer banco. 5 do Borussia. Exatamente. E existiria até uma possibilidade do Pato também, dentro dessas alternativas do Pato ir para um time na Alemanha, mas para ser banco também. Eles estão copiando o João Pires, né? Porque tem um integrante do torcida paulista, Geraldo, que ele não pôde comparecer hoje, o João Pires, ele é um torcedor da Portuguesa. E todo jogador que algum dos integrantes fala que vai ser dispensado de alguma agremiação, ele fala, eu quero na Portuguesa, né? Então, olha, não, eu quero na Portuguesa. Eu quero na Portuguesa. Então, o Barcelona, a Península Ibérica, quer dizer, então o Barcelona está copiando o João Pires, né? Mas é a Barcelusa. É a Barcelusa. É a Barcelusa, exatamente. Mas no fundo eu tô passando informação que no fundo quem acaba ficando com todo, além dos 40% que são do Pato na negociação, quem vai ficar é o Corinthians, né? São Paulo não fica com nada nessa história, é mais por perda de jogador dentro do elenco, que vai perder também no final do ano o Luiz Fabiano, que já está praticamente certo. E o Rogério Ceni, né? E o Rogério Ceni. E existem especulações da saída do Ganso também. Essa eu não, assim, desconhecia em termos de ele falou que está aberto a negociações, ele não sabe se o clube vai mantê-lo. O pessoal em Santos, cara, dá como certa a permanência. O retorno? Não, a permanência no São Paulo. Sério? Né? O pessoal fala bastante que ele seria o maestro, né, do novo São Paulo. Né? É porque o São Paulo não vai ter muito investimentos, né, em 2016. Eu acho que são poucos os clubes que talvez tenham um grande investimento. Eu vi até, se falou do Santos agora, eu estava vindo para cá, ouvindo uma entrevista do próprio Dorival, em que ele pedia única e exclusivamente que se mantenha. E o presidente garantiu isso. Ele falou, olha, eu só quero que pro final de 2016 para 2017 a gente consiga, durante 2016 eu vá puxando gente da base e eu feche 2016 com um time extremamente competitivo, que é uma coisa que o São Paulo agora com a crise eu acho que tem que começar a investir, porque Cotia tem que gerar os frutos, né? Exato, porque os frutos com toda essa questão enfim, do administrador do jogador já pegar o jogador, né? E esse jogador nem chega no Morumbi, porque ele já vai cedinho pro futebol europeu, etc. Tal. Você tem que pegar o jogador de base e trabalhar. Se a ideia for essa de pegar jogador de base, então tem que manter o Doriva. Concordo plenamente. Porque o Doriva fez alguns trabalhos aí, ele foi campeão paulista com o Ituano. Eu também concordo. Um elenco limitado, né? Mas, Igor, o grande problema lá, aí você vê a diferença entre, na minha opinião, né, a diferença entre um time que está em crise e um time que está bem administrado e está passando por uma época, pacífica em termos de diretoria. Sim. Um presidente chegar, olha, e falar, eu garanto o Doriva, pelo menos até o fim do ano, pô, você dá uma espécie de um aviso prévio de 4 jogos. Mas eu acho injusto cobrá-lo agora. É uma coisa que nunca foi da tradição do São Paulo. Agora, você Careca, Raiz, se tivessem sido... cortados no primeiro ano. Exatamente. Né, Palha? Pô, a coisa fica complicada. Chegou num momento bem difícil, né, do São Paulo.
Mas, Geraldo, você e o Rogério aqui, que são São Paulinos, vocês acham que o São Paulo... Eu acho que o São Paulo tem grande chance de ficar com essa quarta vaga. Por aquilo que eu falava do Santos, quer dizer, o Santos, por mais que tenha um bom time, difícil administrar as duas competições, na minha opinião, né? O Palmeiras um pouco atrás na classificação. Pode ser a quinta também, né? Se o Santos for campeão da Copa do Brasil, abre a quinta. Sim, mas eu acho que o São Paulo tem grandes chances de ficar com essa quarta vaga. Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que o São Paulo tem chances, mas eu vejo um time desmotivado. E aí vai ao Deus dará, né? Vai pela sorte. Tem um detalhe importante, Geraldo, que eu acho que é interessante a gente observar. O São Paulo joga 3 jogos fora, né? O São Paulo pega o Cruzeiro fora, o Atlético Mineiro em casa, o Corinthians fora, o Figueirense em casa e o Goiás fora. Ou seja, o São Paulo pega 3 times grandes do futebol nessa etapa de 5, né? Quer dizer, então, eu acho que alguns times, por exemplo, o Palmeiras vai pegar Vasco, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Santos e Flamengo. É um pouco mais fácil, né? Quer dizer, então, o São Paulo, o único time figueirense, dependendo de se tiver cai, não cai, quer dizer, e Goiás, mas vai pegar 3 campeões, né? Você não concorda? Então, tem isso aí também. Além da motivação que você muito bem mencionou, a questão de que a tabela não é muito favorável, né? Apesar que o São Paulo, com exceção do Corinthians, ele vai bem contra Goiás, contra Atlético Mineiro. Ele sempre sai com vitória. Eu acho que... Desculpa, Geraldo. Tem muita sorte em cima dos mineiros. Eu estou confiante no jogo desse domingo. Eu sou uma das pessoas que nos últimos tempos aqui critiquei bastante o Rogério Ceni, dizendo que o Rogério Ceni deveria ter antecipado a aposentadoria, mas acho que nesse momento o que talvez falte para o São Paulo é o Rogério Ceni líder, né? Eu acho que falta um líder para motivar as pessoas, os jogadores a correr atrás dessa vaga. Pode ser. Dizem que ele bateu de frente com o Doriva em um jogo. Não sei se foi no penúltimo jogo. Bateu de frente literalmente, no né? jogo que o Santos ganhou na Vila. Sim, tanto que ele não foi no último jogo, né? Coisa rara, que o Rogério Ceni vai em todos. Porque ele estava... assim, especula-se muito, embora a imprensa fale que não, mas me parece... Mas da maneira como o Doriva escalou o time, Exato. Qualquer torcedor do São Paulo já sabia, que acompanha melhor a equipe sabe que ele foi meio kamikaze, né? É. Foi meio kamikaze, acho que Não devia dá, ter né? segurado um pouco mais lá na Vila. E foi essa molecada da Muito, Vila. abriu muito. Não, tanto é que parece que a briga correu até no intervalo, né? Não, mas saiu porrada. O que dizem é que saiu foi lá meio fato, Rincon, Marcelinho, quer dizer, É, Carícias, Cássio e Pato, Rincon, Marcelinho. Cássio e Pato. É isso, eu acho também, vai um pouco até um pouco do psicológico do jogador, por mais cabeça no lugar que seja o Rogério Ceni, etc. Ele sabe que são mais 4 jogos e 4, 5 jogos e na carreira verdade dele vai estar... O deles deu uma entrevista e falou assim, mas não sei se o Rogério vai parar. Eu tenho minhas dúvidas. Não, mas pera um pouco. Agora, se ele quiser continuar, eu acho que a diretoria do São Paulo tem que chegar e... reduzir o salário, né? Basta, né? 700 mil reais o salário do Rogério Ceni. Além do que, eu lembro quando o Marcos parou, o Marcos falava que a recuperação dele depois de um jogo, eu tive a oportunidade de estar questão de um mês no Morumbi e visitar os vestiários. O Rogério Ceni sai 1 hora depois de todo o time, porque ele fica em tratamento de gelo. Né? Aquela banheira que você... Exato, não é que ele fica assim, congelado como aquelas pessoas... É que ele precisa, tipo... pela idade dele. Exatamente, né? Agora imagina, um jogador chegar a 42 anos, o Marcos falava, cada pulo que ele dava, ele sentia que na questão do ombro, né, era violenta a dor. Ele parou, ele falou, olha, não dá para eu fazer a sequência de um brasileiro. Então, só que o Rogério Ceni tem esse quê de liderança, etc. E, enfim, eu acho que estaria na hora de parar. Foi muito bem colocada essa questão do salário, né?
Mas completamente parece inviável. que o Rogério é aquele que mais sente aquilo que acho que foi o Falcão que mencionou, né? Que jogador de futebol é o único ser que morre 2 vezes, né? Morre quando para e morre quando efetivamente finda a sua passagem pela terra. Mas o Rogério Ceni parece que ele tá na UTI já há muito tempo, né? E ele Bem difícil, né? Pro atleta, eu acho um momento bem difícil mesmo. Mas olha, eu tava analisando a tabela, o São Paulo tem 2 jogos no Morumbi só, né? Ele tem o Atlético Mineiro e tem o Figueirense. Figueirense, quer dizer, puxa... Pedreira, né? Não, mas que ele vai jogar essas 2 partidas, Rogério? Olha, me parece que se tiver em condições físicas, joga, né? O Doril dificilmente colocaria, porque se for pensar tecnicamente, são as últimas partidas dele, né? Depois só vai ser, eventualmente, um jogo ou outro de despedida simbólico, né? A última partida contra o Figueirense, é isso? A última partida é contra o Goiás fora. A última partida aqui é contra o Figueirense. Agora, em nós casa estamos, é o Figueirense. em termos de classificação de Z4, tanto o Figueirense está fora do A Z4, zona de rebaixamento. E se não me engano, o Goiás está... Porque o grande problema desses jogos, né, é que a gente está trabalhando com times que, a depender da sequência dessas rodadas, eles podem estar num desespero e na forca, né? Se o Rogério Ceni permanecer, se ele renovar, ele pode virar o Brezhnev do São Paulo, né? Daí ele fica assim, balançando a mão. Tal. Eu acho bem difícil o São Paulo pegar essa vaga de Libertadores. Não, eu acho não também. acredito. Eu acho que o jogo, até muito bem colocado pelo Marco, essa questão da sequência de jogos entre a sequência de jogos do São Paulo e a sequência de jogos do Santos. E eu acho que o Dorival ele está muito consciente e muito nervoso com essa situação do Santos, de ter perdido e ter feito algumas sequências ruins. Então ele está exigindo muito da equipe. Então eu acho que ele vai ser extremamente exigente para esse jogo com um time que ele conhece. É diferente de um Doriva que, por mais exigente que seja, ele ainda não conhece o time. Ele não tem sistema tático. Uma vitória do Cruzeiro coloca ele na luta também. Pela vaga da Libertadores. E amanhã é Cruzeiro e São Paulo lá no Mineirão. Mas um ouvinte novo, eu não conheço, chamado Maurício Palermo Galete, está pedindo, Geraldo, para você falar do seu, contar um pouco dessa história incrível do que você passou com o Robson na Marginal Pinheiros. Já vai fazer 10 anos. 10 anos, vai comemorar. Foi em 2005, e eu estava fazendo trabalho de repórter aéreo pela Eldorado, e houve uma pane no helicóptero, e o piloto precisou descer na Marginal do Pinheiros. Coisa simples, né? Eu havia dito para ele que descesse antes, mas ele pensou em chegar num heliponto que tem ali perto, chamado Helicidade. Fica perto da ponte do Jaguaré. E a gente estava na Roberto Marinho. Eu falei, desce aqui mesmo. Não, porque eu vou atrapalhar o trânsito. E acabou atrapalhando a Marginal do Pinheiros. E houve um rompimento de uma correia do helicóptero. E o motor foi perdendo força. Acendeu uma luz vermelha no painel. E aí, de repente, a aeronave apagou. Só que ele estava conduzindo a aeronave já para o pouso. Mas ainda a gente estava bem alto, e aí, quando perdeu todo o controle, a aeronave inclinou em 45 graus e desceu. Quando ela desceu, ela bateu com o esqui. Aquele helicóptero não tem rodas, ele tem um esqui que segura. Ele bateu com o esqui em 2 carros. Isso talvez tenha amortecido a queda. E aí ele bateu no chão e escorregou para debaixo da ponte. Quando ele foi escorregando, eu vi quebrar o rotor principal, o rotor de cauda virou, veio para minha frente e tal. E eu fiquei preso no cinto de segurança, sobre o piloto, né? Ele desceu,
passou por cima de mim, saiu pela minha porta e eu fiquei lá dentro. Porque eu tenho um problema físico e aí eu não tinha como sair. Mas aí veio um cidadão que estava no trânsito, o César Tavares Lugo, que mora em Bauru, e ele estava voltando para casa. E ele me puxou para fora, um cara muito forte, me tirou lá de dentro e me salvou, né? Porque podia explodir e tal. Depois o pessoal jogou. Essa história saiu na imprensa internacional, né? Essa história deve ter. Se você pegar algum jornal da Grécia, deve ter. Rapidamente, pessoas que já. De repercussão à época, né? Todos os jornais cobriram. Eu dei entrevista para todas as rádios e todas as TVs. Tá, para duas pessoas para lá ou Lima. Isso aí foi um. Inteligente sobre temas atuais do futebol. Né, você diz, de uma nova vida? Apresentação. Uma nova vida. Inclusive, já que o final foi feliz, então eu vou pedir permissão para fazer uma brincadeira com essa história. Se o final tivesse sido triste, então eu não tava aqui. Para promover o Torcida Paulista, então o nosso programa, nós vamos colocar o Rogério em um helicóptero que você mencionou que deu entrevista para todos os... Pilotado pelo João Pires. Pilotado pelo João Pires. Então, já que se porventura tivesse algum incidente maior, obviamente não brincaríamos. Sobrevoando a luz. Mas nós vamos então colocar o Rogério em um helicóptero. E Rogério, por favor, você dê entrevista e fale, olha, eu estou muito bem, mas sábado das 15 às 16 horas. Meu grande problema com o helicóptero é que eu tenho medo que ele não decole, né, por causa do meu peso. Né, mas se ele conseguir decolar, acho que tudo bem. Geraldo, eu tenho uma história engraçada sobre helicóptero, que quando eu moro em Santos, né, e quando minha filha era pequena, expensas, né? Minha filha era pequena, eu resolvi levá-la para conhecer a base aérea de Santos, né? Aí nós chegamos lá, o Coronel Eduardo, um amigo meu, um cara super bacana, começou a mostrar os aviões da Força Aérea, lá, e ele mostrou um helicóptero, né? E ele tinha acabado de mostrar o sistema de ejeção dos aviões, né? Aí, Rogério, o gênio que vos fala, pergunta pro cara como que é o sistema de ejeção de um helicóptero. Aí que o cara falou, eu acho que não pode ter sistema de ejeção em helicóptero porque o motor, né, as pás do negócio estão em cima do... Então ele falou, não existe, né? Foi talvez das perguntas mais idiotas que eu já fiz na minha vida, Rogério. Mas só para que Marco F, para que Marco F venha sepultar qualquer ideia de que fez uma colocação infeliz, certa vez estava com o Rogério numa aula de doutrina religiosa e daí o padre informou que encontraram a cruz de Cristo. E daí este gênio que vos fala perguntou se o corpo estava junto. Então, Marco F, depois dessa, ejeção lateral é possível. Então os ouvintes do programa podem ficar tranquilos, porque a bancada é formada por gente muito inteligente. Mas enfim, meu amigo Valim, depois dessas histórias, demonstrações inequívocas de sabedoria, passemos ao Palmeiras. Palmeiras. É isso aí. Se resgatou quando surge ao viver imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Enquanto continuamos debatendo sobre ejeção lateral, vertical. Olha, eu só sei que helicóptero eu entrei uma vez na vida, nunca mais entro de novo. Que, olha, eu vi assim, Você andou de helicóptero, afinal? Entrei uma vez. Ficou assustado? Assustado? É que eu não posso usar um adjetivo um pouco mais forte, mas foram 5 minutos do aeroporto de Guarulhos até um hotel. Quando saiu, nesses 5 minutos parecia que eu estava indo daqui até Manaus, assim, de tanto tempo. É um ovo aquilo lá. Eu falava, daí, um helicóptero pequeno? Era pequeno, mas olha, podia ser enorme, mas era a mesma coisa. O desespero, o negócio. E o piloto ainda deu uma parada no meio da marginal, porque era a época, no fundo, fui pegar uma pessoa que, enfim, estava com pressa, não queria pegar todo o trânsito, etc. tal. E durou 5 minutos a viagem, né? E
Eu falei, putz, Teve que ainda bem. pousar num prédio? Pousar Na marginal, pra pegar outra pessoa? Não, no próprio hotel que a pessoa daria a palestra. E quando chegou na marginal, só para ele dar uma vista panorâmica, porque a pessoa vinha do exterior, ele falou, de repente ele dá uma parada. No que ele dá uma parada, eu falei, é agora. Né? É agora que vai todo mundo descer com tudo. Ele falou, olha que bonito aqui, ó. Aqui vocês podem ver de um lado, de outro. Eu falei, não, putz, vamos, ele tá atrasado, pelo amor de Deus. Seu Lee, o senhor tem experiência em helicóptero? Não, infelizmente não. Ainda não tive oportunidade de voar. Mas eu gostaria de perguntar para o Geraldo Nunes, todo esse tempo que ele trabalhou na Eldorado, que ele viajou de helicóptero, como é que foi isso? O que levou? Tem gosto por isso? Você gostava de viajar de helicóptero? Então, como quando é que foi? surgiu a cobertura aérea, a Eldorado começou em 1989, eu estava na Rádio Bandeirantes, eu fiquei louco para fazer, porque eu tinha vontade de andar de helicóptero. Eu tinha andado uma vez só, na cobertura lá do Palácio dos Bandeirantes. Foi um voo do governador, muito curtinho, mas eu achei excelente, gostei. Ao contrário do Rogério. E eu queria fazer o repórter aéreo. Foi todo mundo da rádio na época voar e não me chamaram. Aí surgiu uma vaga na Eldorado e me ofereceram, topei na hora. Aí me tornei repórter aéreo. Voei 2 anos, saí da rádio, aí ficou um outro rapaz fazendo. E depois que esse rapaz saiu, eles não encontravam ninguém que se adaptasse na linguagem da rádio. Né? Eles tinham umas exigências. Depois isso caiu por terra. Mas tinha umas exigências. Não havia telefone celular ainda. Então eles queriam que você fizesse uma de amigo do ouvinte. Olha, eu estou aqui em cima, eu estou vendo que o trânsito está bom nessa avenida. Vem para cá, o trânsito está livre na Paulista agora, por exemplo. Né? Você tem que falar nessa linguagem. Tipo que você está pegando o telefone e eu fazia bem essa linguagem. Aí eles me chamaram de volta. Né? E aí foram 23 anos. 23 anos. Não como repórter aéreo. Como repórter aéreo foi até 2010. Mas foram 20 anos de repórter aéreo. É um número que, se tudo der certo, será batido por Rogério. E, Geraldo, como foi voltar ao helicóptero depois do acidente? Foi difícil. Aí eles puseram um instrutor de voo para voar comigo, que ia me explicando tudo que ele fazia. Estou fazendo isso por causa disso e coisa e tal. E muita calma e bem devagarinho. Né? Até que acostumei de novo. Muito bom. E aí foram mais 5 anos. 5 anos depois do acidente. Depois do acidente. Muito bom. E estamos um pouco... E o Palmeiras? E o Palmeiras, exatamente. Geraldo, você que é um grande historiador da cidade de São Paulo, que tem 2 livros fenomenais sobre os bairros de São Paulo. Obrigado. O Palestra Itália, junto com a Indústrias Reunidas Matarazzo e a Vila Romana, foram determinantes no desenvolvimento daquela região da Zona Oeste, ou não? Sim, havia um Parque Antártica, que era um parque da Companhia Antártica Paulista, que era disponibilizado para a população para o lazer nos finais de semana. Era um parque, só que era um parque pago. E o Palmeiras alugava uma parte daquele parque para os treinos, para os jogos dele. Depois ele acabou adquirindo 17, né? terreno. Acho que em 17. Por volta daí. E aí, então, se inaugurou, né, o Parque Antártica com um estádio de futebol. Primeiro arquibancadas de madeira, depois virou Jardim Suspenso. E agora está aí o Allianz Parque. Mas é tudo naquela área. E o bairro, obviamente, se desenvolveu nesse aspecto. Mas a Pompeia era um bairro muito pobre, com córregos a céu aberto, ruas por asfaltar. A parte de baixo era mais desenvolvida, né? A Avenida Francisco Matarazzo era a Avenida Água Branca, lá passava o córrego da Água Branca, e pela Avenida Pompeia descia o córrego da Água Preta. Água Preta. Os dois desembocam no Tietê. É um bairro corintiano, então. Tem as né? saídas deles, dos córregos lá no Tietê. Tietê atravessa o estado de São Paulo, né? Não é uma exclusividade do Corinthians.
né? Então é de todo o Campeonato Paulista. Não, mas o córrego Água Branca e o Água Preta, daí nós temos córregos alvinegros, né? Sim, o córrego Pacaembu também deságua no... Aliás, tem um livro que fala sobre os rios submersos de São Paulo. Não lembro o nome do autor agora. É o seu livro que fala da ladeira Portieral? Agora eu não... Fala. Que é explicando que era um mosteiro... Era um porto de areia, né? Exato. E a ladeira Porto Geral era justamente porque ali paravam as embarcações. Para abastecer o mosteiro, né? Não, para abastecer toda a cidade. Vinha muita coisa de São Caetano. São Caetano. Proveniente do Porto de Santos, né? Porque se subia a serra só em mulas. Então eles colocavam no dorso das mulas, subiam a serra com ela, e ali havia uma distribuição, né? E uma parte vinha por embarcações para São Paulo. Sempre quando eu ouço Mula e a Serra do Mar, eu lembro de Macário, né? Que é um livro espetacular, né? Então, do Álvares de Azevedo. Mas enfim, meus amigos, Palmeiras terá a seguinte sequência: Vasco, Atlético Paranaense fora, Cruzeiro, Santos no Allianz e Flamengo fora. Não, é o Coritiba. Coritiba? Coritiba em casa, daí é o jogo da Santos volta da Copa do Brasil. Copa do Brasil, exatamente. Perdão, Coritiba. O Coxa em casa e o Flamengo fora. A sequência. Sequência bem difícil. Pega o Vasco agora, precisa de uma vitória para sair dessa situação, porque... Não, e o técnico Marcelo Oliveira, ele anuncia que o Palmeiras, ao contrário do Santos, vai jogar com times diferentes, né? Então, aí eu que questionava lá a postura do Santos, eu não sei se o Palmeiras tem elenco para fazer isso, né? Porque ele não tem dois times prontos, né? Montados. Qualificado. Teve muita lesão, né? Teve muita lesão, né? Então eu não... Por isso que eu volto a opinar, né? Que eu acho que o São Paulo tem chance de ficar com essa vaga por causa dessa confusão aí. Que o Palmeiras e o Santos, por motivos diversos, acho que estão... Deu certo na primeira tentativa do Marcelo ao colocar um time misto lá contra o Avaí, um jogo difícil também, fora de casa, e acabou vencendo. Deu certo em termos de resultado, né? Porque o futebol foi pífio, né? Sim, mas venceu fora e é bem difícil. Olha o Santos com uma vitória só fora de casa. O Palmeiras com um time misto conseguiu uma vitória lá. E precisa de todas as formas vencer o Vasco. E essa semana teve algumas especulações em torno do Palmeiras, né? Existe a possibilidade do Edu Dracena trocar de parque aí, porque ele foi oferecido, informações do Jorge de Nicola, foi oferecido o Edu Dracena para o Palmeiras. Ele tem contrato com o Corinthians até quando? Então, ele tem contrato, ele entraria em acordo com o Corinthians, eu acho que tem até mais... Viria algum jogador ou só... Não, eu acho que rescisão de contrato. Tá, joia. Porque o Corinthians, eu acho que vai sair o Felipe também, então eles contam com o Edu Dracena, mas existe a possibilidade de um acordo e o Edu Dracena ir pro Palmeiras, porque eu acho que é uma boa para todo mundo. Agrada o Marcelo Oliveira, eles ficaram bem contentes, e o Guerreiro também. Guerreiro no Palmeiras? Especula-se aí que o Palmeiras tentaria novamente o Guerreiro. E o Barrios? Mas o Palmeiras é difícil entender, né? Tem vários centroavantes lá. Tem o Alexandro também, tem o Barrios, tem vários. Mas nessa daí eu acho que contrata um, dispensa o outro. Aí o Palmeiras vai cair no erro de todo ano. Quer dizer, esse ano ele contratou uma série de jogadores, montou até um bom time, né? E porque não conseguiu ser campeão, e um só é campeão, né? Ele vai desmanchar o time. Meus amigos, perdão, estamos avançadíssimos no horário. Bora. E temos que falar daquele que pode ser campeão este final de semana. Pô, deixa eu mandar um abraço pro Cláudio Provazzi. Cláudio Provazzi. Parameirista. O Alberto Cunha, que se encontra em Avaré. Eu pensei que era no presídio, mas não, está em Avaré mesmo. Valim, falemos do Corinthians. Salve o Corinthians, campeão dos campeões.
Parece que Geraldo Nunes vai às lágrimas ouvindo o hino do Corinthians. Com oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas de C Engenharia. Embora seja uma família palestrina, um nome bem construído desde 76 e Clean Sweep há 19 anos, terceirizando com excelência. A questão é a seguinte, seco. Muito já se falou a respeito do campeonato. Vamos no sentido anti-horário. Igor, Corinthians será campeão este final de semana? Ah, tá bem fácil. Bem fácil? Tá bem fácil. Corinthians eu acho que vence hoje por 4-0. E eu acredito que... Esse sorrisinho maroto aí. Eu não sei, mas falando. algo me diz que o campeonato acabou. Senhor Ulisses. É corintiano, parece, Rogério. Senhor Ulisses. Eu vou Foi dar a minha opinião, hein? Sua opinião. mas uma opinião de corintiano. De corintiano. Isso, eu acredito que o Corinthians vai ser campeão neste final de semana. Neste final de semana. Mas por conta do Atlético, né? Que algo, eu não sei, eu acho que o Atlético vai perder ponto pro Figueirense. Eu acho que o Atlético Tudo vai influir. vai chegar em quarto. Vai perder o lugar. Vai perder o lugar pro... Terceiro ou quarto. Acho que a sequência pode até conduzir. Terceiro com certeza. Eu acredito que Com o certeza Grêmio, não, porque- o Grêmio ultrapasse também. Geraldo Nunes. Eu já o contrário, eu acho que a coisa vai ficar mais ou menos do jeito que está. Todo mundo, ninguém vai abrir mão das condições agora. Depois de tanto trabalho, de tanto campeonato, eu não vou deixar que o meu time, de mão beijada, vá deixar o espaço para o outro. Acho que o campeonato vai terminar mais ou menos desse jeito, com o Atlético vice-campeão. E o Corinthians tem muitas chances, de fato, de ser campeão nesse fim de semana. Neste fim de semana. Claro. Muito bom. Rogério, você dará ou não a volta olímpica? Essa é a pergunta esse final de semana. Olha, eu vou dar a volta olímpica, muito embora seja São Paulino, o Corinthians carimba a faixa esse fim de semana e com todos os méritos, né? Um time que assim, simplesmente mostrou o que é você ter uma constância tática. O Tite definitivamente o melhor técnico do Brasil atualmente. E não tem, é um campeonato extremamente merecido pelo Corinthians. E assim, não é nem questão de matemática. Acho que a sequência dos jogos e o pique que o Corinthians ganha fácil. Marco... Né? A sequência de resultados de Atlético e Corinthians desse fim de semana dá para o Corinthians tranquilo. Coisa. É uma pena que vai ter essa questão de comemorar do sofá. Infelizmente. Marco F, é verdade que você já vai ficar acorrentado aqui na Avenida Paulista até amanhã? Para reservar lugar aqui na festa, mas eu acho que o Corinthians é campeão esse final de semana, sim. E só queria registrar a entrevista lamentável que o Levi Coupe deu no final da partida. Né? Eu até no meu Facebook eu registrei lá. É por isso que eu escrevi para ele, né? Por isso que você é o Levi Coupe, né? Porque um cara que não sabe perder nunca vai ganhar. Né? Então, eu acho que o Tite, nas derrotas pro Tolima, pro Guarani, né, ele sempre teve dignidade, nunca falou mal dos adversários. Quer dizer, essa história de erro de arbitragem, campeonato manchado, foi uma das declarações mais idiotas que eu já vi. Né? E eu lanço uma campanha aqui, ó, que nunca esse Levi Coupe venha pro Corinthians. Não, eu lanço uma campanha, Levi Coupe, vem aqui encarar Marco F no octógono Mas foi mais idiota ainda. Levi Coupe se associa João Pires, né, para as próximas probabilidades. Pessoal, estamos inflamados, temos 1 minuto, pois não. Isso aí ele falou na última derrota pro Corinthians, né? Mais idiota ainda foi manter isso aí. Olha, ele podia passar um pano para mérito ao Tite. Levi, aprenda com o Tite. O corintiano, nós estamos ganhando um campeonato esse final de semana, a gente perdeu bastante, né? E a gente sabe perder. E é importante saber perder. Queria só externar para o Geraldo que essa adjetivação bonita, carinhosa e caridosa com os adversários é uma constante no torcida paulista. Realmente nós zelamos por qualificar no máximo 10 pessoas de idiotas por programa. mas eu achei que o programa foi bem light, respeitoso a todos os clubes, sem muitas provocações. É que metade dos integrantes estão no departamento médico. Então, mas enfim, meus amigos, infelizmente chegamos ao fim de mais uma edição do Torcida Paulista. Gostaríamos de agradecer muitíssimo
o homem que fez com que possível fosse a aventura de Almir Klink, o senhor Ulisses Galete, que da aclimação ia direcionando, Almir, rema para direita, rema para esquerda, e isso ele conseguiu cruzar o Atlântico. Então, o senhor Ulisses Galete, que gentilmente me trouxe aqui também. nos trouxe esta lenda, este homem aéreo chamado Geraldo Nunes. Lenda aérea, ótimo. Que gostaríamos de agradecer muito a presença. Olha, foi um prazer estar com vocês aqui. E uma outra oportunidade, viremos também. As portas estão escancaradas e mais do que isso, recebemos uma infinidade, infelizmente não conseguimos ler todas as mensagens, de ouvintes que estão sedentos de ouvir a sua voz. Eles estão falando, a gente ouve bobagem todo sábado das 15 às 16 horas, saudades da época em que Geraldo Nunes nos brindava com seus comentários inteligentes, principalmente na noite. Estamos todos saudosos. Muito obrigado então a todos. Muito bem. Meus amigos, minhas amigas, na mesa de som, Ricardo Valim, e tendo oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios, Clean Sweep, há 19 anos, terceirizando com excelência, e de Sem Engenharia, um nome bem construído desde 76. Agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, das 15 às 16 horas, infelizmente sem a participação de Geraldo Nunes a priori, participem uma vez mais do Torcida Paulista. Boa tarde, bom domingo para todos e até sábado que vem. Vem aí, Balada Paulista com o Roberto Chaim. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.